As coisas com as quais você se acostuma. Nazarick, 3 meses após o sínodo. Então os templos na maior parte de Baharut foram modificados, os escultores e cortadores de pedra anões têm trabalhado sem parar para adicionar Vossa Majestade aos relevos dos antigos 6, e sem aviso, eles o colocaram no topo de todos eles. Albedo leu o documento diante da Assembleia com olhos dourados brilhantes e um corpo que nem mesmo tentou disfarçar sua excitação trêmula. Na minha última viagem a Restize, vi filas na porta para se juntar às ordens de luta e outras academias da Justiça Negra e sua ordem, de paladinos a sacerdotes, os candidatos estão por toda parte. Chautiar acrescentou assim que Albedo parou de falar. No Reino Sagrado, Calca ofereceu cartões de identificação especiais para estudantes e membros que são devotos de Vossa Majestade. Estes dão a eles descontos no uso de serviços e licenças governamentais especiais. Os cartões são patrocinados pela Guilda Mercante Sobtinamok, e eles não usarão escoltas além das nossas. Sebas relatou com calma e dignidade em sua voz. Uma excelente ideia, o mercador mudo e a rainha valeram a pena reviver. Ains comentou de passagem, garantir que a notícia de suas ações se espalhe por toda parte, e tentar distribuir alguns pequenos benefícios bônus para aqueles que pensaram nisso primeiro, silenciosamente, é claro. Ains ordenou enquanto cruzava as mãos no colo. No reino dos Elfos Negros eles agora o chamam de Pai das Planícies Eternas, e no Império sob a Pedra eles o chamam de Pai da Pedra. Os filhos de Ontariel permaneceram unidos, e atraem mais das tribos demi-humanas nas colinas de Abelion. Eles estão formando novas escolas também. Assentamentos maiores estão se formando que servem tanto como acampamentos militares quanto como fundações de grandes cidades no futuro. Demiurgo relatou: estamos enviando suprimentos para eles para ajudar na construção, junto com mão de obra morta-viva para suporte adicional. Aura leu seu próprio documento em seguida. O reino Beasman está pedindo integração oficial, mas... Ela franziu a testa. Mestre, eles parecem tão fracos, eles realmente valem a pena? Se nós destruíssemos o lugar todo, eu poderia transformá-lo em um grande rancho para todos os meus monstros. Ela franziu o rosto com algum desgosto. Irmã, você está sendo rude, Mari disse com seu jeito nervoso enquanto torcia seu cajado nas mãos e o segurava perto de si. Ela esfregou a cabeça e olhou para baixo com uma careta no rosto. Ah, tudo bem. Eles também estão dizendo que os outros 2 reinos de Homem-Esfera estão causando problemas nas fronteiras, países grandes, mais ou menos, eles realmente não sabiam muito, apenas que viram escaramuças começando a acontecer e o rei Hargnan está preocupado. O silêncio tomou conta da sala do trono. Eu tirei um tempo para ver se eles estavam reconstruídos. Ameaçar o lugar que eu tirei meu precioso tempo para salvar é um insulto que não será perdoado levianamente, será um massacre. Ains disse enquanto olhava para Demiurgo. Demiurgo, você fez algum progresso em replicar as habilidades de Neia com outros indivíduos? Ela, como você chamou? Ains perguntou. Magia da morte sagrada. Albedo e Demiurgo falaram ao mesmo tempo e olharam um para o outro com irritação por cima da cabeça de seus mestres, então olharam para ele com expectativa. Ah, minha decisão, merda. Ele fez uma pausa, então levantou um dedo. Sim, é isso. Ele respondeu. Fiquei melhor nisso, mas me sinto um péssimo chefe quando faço esse tipo de coisa com eles. Ele pensou com um breve momento de desespero. Não, meu senhor, perdoe minha incompetência. Demiurgo imediatamente começou a se desculpar, apenas para Ains levantar a mão para cortá-lo antes que saísse do controle. Está tudo bem, não faz tanto tempo, mas faça disso uma prioridade, junto com o projeto para a criação do item morfomântico. Não há necessidade de responder ainda. Primeiro, integraremos o reino de Hargnan, mas não faremos nada para desencorajar ou encorajar seus vizinhos. Deixe-os se enforcarem por sua decisão, ou se afastem do laço, mas quando eles vierem, quero um exército massivo de centenas de milhares de paladinos negros, paladinos vermelhos e mais, para flanquear meus mortos-vivos, se eles escolherem a guerra. Então as muitas raças dos meus súditos, dos humanos e elfos aos demi-humanos, heteromorfos e adoradores de Homem-Esfera, conhecerão a ira deste Deus imperial. Ains disse com frieza glacial enquanto pronunciava facilmente o caminho da desolação. Você fará dela uma general novamente?
Vanessa perguntou lá de baixo enquanto esperava sua vez de se apresentar. Ainz olhou para onde a demonia estava, ela olhou para ele com seus olhos de adoração, mas ele detectou algo em sua expressão que o fez parar. Você tem alguma dúvida sobre usá-la dessa maneira? Ainz perguntou. Ela assentiu, eu tenho, mestre. Eu a levei para buscar ajuda. Eu não sei se ela pode fazer tudo isso de novo, quero dizer, se você não se importa com ela morrendo, bem, tudo bem, mas eu não acho que você queira isso, talvez em 10 anos ela possa fazer de novo, mas, eu não sei. A faísca em seus olhos desapareceu enquanto ela falava, mas gradualmente começou a retornar. Vou manter alternativas em mente. Ainz a tranquilizou, embora, eu tenha que admitir, eu me pergunto se ela poderia desbloquear a classe de trabalho cruzado se eu a enviasse em tal campanha? Ele afastou o pensamento. O que mais você tem? Ainz perguntou. Senhor, os elfos construíram templos grandes e pequenos, mas eles têm escassez de sacerdotes para cuidar deles, alguns começaram a viajar pelas estradas, e há alguns desaparecimentos, não muitos, mas alguns, entre isso e o fato de que a caçada de Meidal pela antiga teocracia Slane por qualquer agante restante a levou para o sul. Eu acho que algumas pessoas furiosas da ex-teocracia se esconderam no reino dos elfos em busca de vingança. Vanessa disse, mordendo o lábio inferior com suas presas, era só isso, e o fato de suas garras perfurarem o papel enquanto ela o apertava, que lhe dizia que ela estava com raiva, muito, muito brava. Coloque alguns cavaleiros da morte para patrulhar as estradas e envie 1000 esqueletos para uma busca detalhada nas áreas onde os desaparecimentos aconteceram. Ainz disse decisivamente. Albedo suspirou amorosamente enquanto rapidamente abordava o problema. Ele não precisava olhar para ela para saber o que estava se passando em sua mente, ele discretamente olhou para os Zeitied Assassin no teto. Eles já estavam ficando tensos, vou precisar chamar o protocolo de contenção em breve. Ele pensou consigo mesmo, ele suspirou mentalmente, quando foi que eu me acostumei com isso? Casa de Eliana. Neia sentou-se em frente à esposa nos aposentos levemente mobiliados em que ela estava morando nos últimos meses. Eu quero ir a algum lugar, e não sei como me sinto sobre isso, ou como você se sente sobre isso, mas acho que não consigo ir sozinha. Há coisas que eu quero dizer, quero ver, mas as pessoas para quem eu quero dizê-las, todas se foram, mas o lugar pode ainda estar lá, e talvez, se você não se importar, eu gostaria de ter alguém para conversar. Não apenas fantasmas e memórias. Scanna assentiu solenemente, ela estendeu a mão sobre a pequena mesa redonda e pegou a mão trêmula de Neia na sua. Eu vou, aonde você for, mesmo que seja para o próprio inferno. Neia deu um sorriso caloroso, mas fraco, e um leve lampejo de seus dentes brancos surgiu por um momento, antes que ela se levantasse e chamasse o portal. Reino Sagrado Roble do Norte, Vila de Neia. O coração de Neia batia forte no peito, ela não via esse lugar há quase 10 anos, mas nunca o esquecera, nem havia mudado muito desde a última vez que estivera lá, ainda era uma ruína queimada. Tem certeza de que quer fazer isso? Scanna perguntou, pegando a mão dela e aplicando uma pequena pressão reconfortante. Não, eu realmente não, mas eles disseram que isso poderia me ajudar a aceitar as coisas. Neia respondeu. Elas estavam em solo devastado, ainda duro pelo calor das chamas de Jaldabal tantos anos antes. Se você diz, meu amor. Scanna disse incerta, então, onde estamos agora? Ela perguntou. Neia olhou ao redor, o contorno do lugar ainda era óbvio. Este deve ter sido o quarto dos meus pais. Ela andou alguns passos para longe, ainda segurando a mão da esposa e puxando-a para dentro, ela parou alguns momentos depois. Aqui, era onde ficava minha cama, no meu quarto. Neia disse suavemente. Então, foi aqui que você nasceu, hein? Scanna disse, cada maldito remanescente? Era uma casa, sim, alguém morou lá, nasceu lá e provavelmente morreu lá. Ela caminhou sobre as ruínas destruídas que não passavam mais de um contorno preto. Aqui, ela disse suavemente depois de caminhar por um minuto. Primeiro eu disse a um garoto que eu gostava dele. Ele chorou e saiu correndo. Eu não sabia por que ele fez isso, mas eu descobri pelo terceiro garoto. Neia disse, mordendo o lábio. Eram estes.
Ela disse, apontando para os olhos, eu descobri ali. Ela disse, e apontou para o que restava de um tronco de árvore. Naquela época, ele ainda estava vivo e forte, as outras crianças tinham esculpido seus nomes nele com suas paixões. Ela disse enquanto se aproximava e tocava no que restava, agora, tudo se foi. Ela tocou o tronco preto e destruído, ao lado dele, a parte quebrada da árvore estava parada, apodrecendo, buracos estavam aparecendo sobre alguns nomes onde insetos comiam as evidências daqueles que viveram ali, outros nomes estavam quebrados no todo ou em parte, e a casca e a madeira embaixo há muito tempo foram levadas embora, todos os nomes deles já se foram, ou se serão em breve, não sabia disso até agora, ainda estava de pé quando deixei este lugar. Neia disse, o garoto para quem contei, perguntei se poderíamos esculpir nossos nomes juntos e puxei uma faca. Ele me chamou de bandido e saiu correndo. Havia uma pequena poça de chuva, ela encheu bem ali. Ela disse e apontou para um buraco próximo. Olhei para ela por acaso e vi meu reflexo. Eu nunca tinha realmente percebido como parecia até então. Neia balançou a cabeça. Fui para casa. Fiquei muito chateada. Contei para minha mãe, que disse que eu tinha olhos como os do meu pai e para não se preocupar. Eu disse a ela o quão frustrante era desejar não ter os olhos dele. Foi quando ela me bateu. Neia disse enquanto voltava para o contorno de sua casa de infância. Ela me venceu bem ali. Neia disse suavemente, apontando para o espaço vazio onde antes havia uma porta. Ela não contou ao meu pai o porquê, eu meio que queria que tivesse contado, mas comecei a ficar longe de casa depois disso, e... Neia fez uma pausa e mordeu o lábio. E? Perguntou Scana. Bem, meu pai percebeu que eu estava ficando fora. Comecei a passar mais tempo na floresta, tentei dizer que estava praticando caça, e às vezes era verdade, mas eventualmente ele descobriu que eu saía sempre que minha mãe estava em casa. Ele me confrontou sobre isso e não me deixou sair a menos que eu lhe contasse o que estava acontecendo. Neia disse suavemente. E ele bateu em você? Scana perguntou com simpatia, aproximando-se um pouco mais. Neia bufou. Não, francamente, se ele tivesse, teria sido mais fácil. Ele olhou para mim como se estivesse envergonhado. Demorou muito para eu me sentir confortável com eles novamente. O engraçado é que todo aquele tempo na floresta sozinha me fez boa o suficiente para me tornar uma escudeira. Acho que eles me fizeram um favor. Neia disse com amargura sarcástica escorrendo de sua língua prateada. A questão é que eu sempre pensei que por causa disso, ela apontou para os olhos novamente, eles eram mais duros comigo, não porque não gostassem da minha aparência, ou porque não gostassem de mim, mas porque eu parecia mais durona e desafiadora, como se as coisas que eles diziam ou faziam não fossem doer tanto ou nem doeriam. A voz de Neia sumiu enquanto ela andava pela vila, lá era onde o padre morava. Ela revirou os olhos, eu o admirava, ele parecia saber de tudo, sempre tinha uma resposta, ele realmente me deu a ideia de servir, como minha mãe antes de mim. Minha mãe não queria que eu fizesse isso, e o engraçado é que isso me aproximou mais dela, pois eu sabia que ela estava sendo protetora novamente. Neia riu de si mesma ao dizer isso, ajudou meu pai também, já que ele realmente me apoiou, embora eu ainda ache que minha mãe estava trapaceando um pouco ao esperar que eu me saísse bem contra ela depois de todos os seus anos de experiência, quando a única experiência que eu realmente tive foi me esconder na floresta para que ninguém pudesse me ver. Você certamente tinha amigos. Scana perguntou gentilmente. Neia pensou por um momento, eu não sei, quer dizer, isso importa? Eles estão todos mortos agora. Como você sabe? Scana perguntou com uma pequena carranca duvidosa. Eu sou a papa da justiça negra, se eu quiser que alguém seja encontrado e ele estiver vivo, ele será encontrado. Neia disse enfaticamente, eu fiz algumas perguntas aqui e ali, perguntando sobre esta ou aquela pessoa que eu conhecia desde a infância. Confie em mim, eles estão todos mortos, cada um deles, tudo que sobrou deles, é isso. Ela disse e enfiou seu dedo apontado condenatoriamente no chão em ruínas da antiga vila onde ela estava. Eu sou a única pista de que algum deles já viveu, lembro dos nomes deles, dos rostos deles, do que os pais deles fizeram, está tudo aqui em cima. Neia disse e tocou a testa, às vezes me pergunto por que não sou mais louca que Vanessa. Ela riu, ou pode-se dizer, gargalhou. Então eu me lembro,
Ela disse e seus olhos se voltaram para baixo para encontrar os olhos verdes de sua esposa. Ah, sim, eu sou aquela que sacou uma espada contra minha esposa, atirou e matou crianças, arrancou suas próprias unhas e cabeça, tentou me matar com o veneno do meu próprio assassino. Os olhos de Neia estavam acesos enquanto ela falava. Como eu poderia ser mais louca do que já sou? Ela não tem nada contra mim nessa DP, ela começou a dizer quando a forma de Skana caiu sobre ela e seu abraço ficou instantaneamente forte o suficiente para cortar a fala. Ela enterrou o rosto de Neia em seu peito, e colocou suas mãos atrás de seu cabelo curto e acariciou gentilmente. Os braços de Neia estavam moles em seus lados, mas Skana não se importou. Ela segurou o abraço. Você não é louca, você não é. Você não ia me machucar, eu sei que você não ia. Você estava apenas assustada, todo mundo fica assustado. Skana sussurrou. Você fez o que tinha que fazer. Skana acrescentou suavemente. Se eu estivesse com você, meu arco estaria fazendo o mesmo que o seu. Neia se empurrou para trás e olhou para sua esposa. Isso não muda nada. Como poderia? Mesmo se eu não tivesse escolha porque a cidade teria caído, isso não me diz como viver comigo mesma depois. Como posso merecer sentir amor depois disso? Como posso merecer ter meus próprios filhos depois disso? Alguém pode merecer ser mãe, depois de colocar flechas nos corações dos filhos de outras pessoas? Skana não disse nada. O que havia para ser dito? Ela pensou. Olho ao redor deste lugar. Neia disse suavemente, posso ouvir as provocações, as rejeições porque pareço uma criminosa violenta. E quando penso nas coisas depois, nas coisas que fiz, que ordenei que fossem feitas, você acredita que eu realmente invejo remédios? Você não pode estar falando sério. Skana declarou, incrédula. Neia abaixou a cabeça. Eu invejo. Ela fez muita coisa errada, mas tudo o que ela fez, ela acreditava que estava fazendo a coisa certa, mesmo quando isso levaria a mais fracasso e mais sofrimento. Ela não estava disposta a se comprometer em salvar todo mundo. Talvez isso eventualmente a tenha deixado louca, mas ela morreu, meio que morreu de qualquer maneira, pensando que ela estava moralmente certa, quando ela finalmente se for para sempre, por causa de como ela é, no que lhe diz respeito. Será com a consciência limpa? Eu vou morrer como uma assassina de crianças. Confessa que se comprometeu a cada passo para atingir meus objetivos. Às vezes me pergunto por que as pessoas me aclamam como uma heroína. Porque você realmente salvou pessoas. Skana disse, você não pode esquecer disso. Sim, as coisas deram errado. O que você espera de uma guerra? Mas você não amarrou crianças a demi-humanos, você não transformou bebês em armaduras ou escudos, mas, no final das contas, sua liderança provavelmente salvou muitas vidas naquela cidade, incluindo a minha. Você sabia que Neia é o nome de menina mais popular no Reino Sagrado? Skana perguntou. O quê? Neia perguntou com uma sobrancelha levantada. O meu nem é o quinto. Skana disse com um beicinho falso. Mães têm dado seus nomes aos filhos há anos, porque foi através de você que elas conseguiram ter seus filhos. Você fez escolhas difíceis em tempos impossíveis, e por causa dessas escolhas, muitas pessoas conseguiram viver, e você faz um desserviço aos mortos e aos vivos quando se esquece disso. Neia ficou quieta e começou a andar novamente, com Skana acompanhando o passo ao lado dela. Talvez você esteja certa. Ela disse pensativamente. Não há talvez sobre isso, Neia. Skana disse firmemente, olha, você pode se ver como uma pessoa comprometida que fez coisas terríveis por seus próprios objetivos, mas não se esqueça de quais eram esses objetivos: salvar o máximo de pessoas possível, salvar nosso país dos demi-humanos, e você fez isso, não sozinha, não, mas você deu ordens que outros não conseguiram para atingir um objetivo que outros não alcançariam. Então as pessoas que viviam aqui. Skana gesticulou em volta das ruínas da vila. Não te viam como você era. Isso não significa que eles pudessem decidir o que você se tornaria quando crescesse. E eles realmente não te entendiam naquela época. Eles se foram. E muitos outros não. Porque você estava lá para se tornar um escudo, você sacrificou sua vida por pessoas que nem conhecia. Skana disse suavemente e pegou as mãos de Neia. Ela entrelaçou seus dedos com os de sua esposa. Quem pode pedir mais do que isso de alguém? Você literalmente morreu por aquela cidade, e você voltou dela para se tornar quem você é hoje. E quaisquer manchas que haja em você,
quaisquer manchas que você sinta não podem ser lavadas. Eu te amo por elas, por tudo que você é. Cada pequena rachadura é algo unicamente seu. E eu amarei essas pequenas rachaduras e arestas irregulares tanto quanto eu amo suas virtudes. Eu nunca terei medo de você. Eu nunca me afastarei de você. E eu vou me segurar em você durante tudo isso. Talvez você nunca mais possa voltar para casa. Scana disse enquanto olhava ao redor para o que restava da antiga casa de sua esposa. Mas você pode fazer uma nova. Nós podemos fazer uma nova, sem mais brigas, sem mais dificuldades. É hora de descansar finalmente e começar a viver vidas reais novamente. A voz de Scana estava entusiasmada, e ela apertou os dedos de Neia com força. Eu nem sei como fazer isso. Neia disse claramente. Descobrir as coisas juntos é o que a família é. Scana retrucou enquanto levantava uma mão e inclinava o queixo de Neia para cima, para que elas se encontrassem olho no olho. Então faremos isso juntas, um dia de cada vez, 1 hora, 1 minuto, se for o que for preciso. Você está comigo? Scana perguntou suavemente. Sempre. Neia disse. Scana levou seus lábios até os de Neia e ali ela a beijou, cercada pelas ruínas de uma vida desaparecida. Quando o beijo finalmente se rompeu, Scana disse. Sempre. Ela sorriu. Esse pode ser um bom nome para uma menina, você não acha? Neia corou, mas não disse nada enquanto se aproximava para outro beijo. Eu poderia me acostumar com isso. Neia pensou consigo mesma até que o beijo acabou, e ela sussurrou para sua primeira e única, vamos. De volta à casa de Iliana? Scana perguntou timidamente. Neia abaixou a cabeça e balançou-a lentamente, não. Não, eu quero ir para casa, vou visitar aquele outro lugar para pedir ajuda, sei que ainda tenho muito que trabalhar, e sempre terei, mas, o que eu realmente quero é ir para outro lugar. Scana olhou para ela com seu único olhar questionador. Eu quero ir para casa. Neia disse suavemente, e deixou sua cabeça cair para um lado contra os seios de sua esposa. Isso é algo que mal posso esperar para me acostumar. Scana disse delicadamente enquanto segurava o abraço, até que o portal se abriu, e elas deixaram a vila silenciosa de Neia para trás, para nunca mais retornar.